Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Mais uma vez nos reunimos nesta manhã para refletirmos a Palavra de Deus. Hoje, dia 7 de abril, vamos refletir o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso povo, do nosso grupo, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinha visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. Aí, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, depois dos acontecimentos da traição e morte de Jesus, 2 dos discípulos, provavelmente desanimados com o que aconteceu em Jerusalém, voltam para seu vilarejo, voltam para casa. Eis que nesta caminhada um forasteiro se junta aos 2. Vão conversando sobre os últimos acontecimentos, recorrendo à Escritura. Ao chegar à casa, o forasteiro foi convidado pelos 2 a permanecer com eles.
quando partem o pão na ceia, os dois reconhecem naquele forasteiro o próprio ressuscitado. Belo texto que nos revela uma bonita celebração, partilha da palavra e do pão. Esse pequeno texto, ou pequena parte do Evangelho, também nos mostra que o ressuscitado caminha conosco no nosso dia a dia, e principalmente nos momentos de partilha do alimento. Sempre que o pão é dividido e partilhado, Cristo ressuscitado está presente. Alimentados pelo pão partilhado, resta-nos partir para a missão e anunciar Jesus presente. Meus irmãos e irmãs, na caminhada dos discípulos de Emaús, enquanto eles caminhavam tristes, diante daquilo que aconteceu em Jerusalém, eles nem percebem, diante da tristeza, nem percebem a presença de Jesus. Que nós mesmo, diante desse momento difícil que nós estamos vivendo, possamos crer que Jesus está conosco e caminha ao nosso lado dia a dia. Rezemos. Ó incansável peregrino, não ficas preso nas malhas da morte. Excitado continuas a percorrer as estradas do mundo e a inserir-te na vida dos homens e mulheres de todos os tempos. Dai-nos a graça de reconhecer Tua presença nos nossos semelhantes e no sacramento da Eucaristia. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor.